Olá, alunos do primeiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula de geografia dessa semana. Antes nós vamos recapitular, as coisas que a gente viu nas primeiras aulas, para que a gente possa chegar nessa terceira aula aí com uma compreensão mais adequada. Na primeira aula a gente falou sobre diferenciar sobre clima e tempo. O que é clima e o que é tempo? E aí a gente percebeu que o clima é o conjunto dos fenômenos atmosféricos relacionados por um período mais prolongado, e o tempo não, são um conjunto desses mesmos fenômenos atmosféricos num período mais curto. Então a gente consegue visualizar o clima no período longo e o tempo atmosférico a gente consegue visualizar num período de ocorrência mais curto. Depois a gente viu na aula 2 associar os elementos do clima aos fatores climáticos, lembrando que os elementos do clima são a umidade, a pressão atmosférica e a temperatura, e os fatores climáticos são vários, A gente tem aí a latitude, a altitude, as massas de ar, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, relevo e vegetação, e a gente viu como que cada um desses aí interagem, influenciando no clima, Só para recordar, eu me lembro que eu falei na ocasião que quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente, porém, você tem que combinar também com o fator altitude, porque se for mais alto vai ser mais frio, sempre quanto mais distante da linha do Equador vai ser mais frio, independente da altitude do relevo, porque mais próximas às áreas polares, mais frio. Na aula de hoje, que é a aula 3 da apostila, a gente vai ligar os tipos climáticos aos biomas. Vamos lá. Eu sempre gosto de utilizar esse exemplo porque facilita o nosso entendimento, porque é uma realidade bem próxima a nós, O morango é um fruto típico do clima frio. Aqui na serra entre Nova Friburgo e Teresópolis, nós temos grandes hortaliças e dentre essas hortaliças o plantio de morango. O morango é um fruto típico de clima frio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não que não seja possível plantar morangos em climas quentes, mas o morango é uma espécie vegetal que se adapta melhor aos climas frios. Por isso que a gente vai ver quando a gente falar de biomas, que é o conjunto de vida de uma determinada área, porque tanto faz a vida da fauna quanto da flora, ou seja, dos animais quanto dos vegetais, esses biomas reúnem características relacionadas a um clima. Para dar um exemplo, o bioma floresta amazônica, ou bioma amazônico, ele está na linha do Equador, ali próximo à faixa equatorial, ou seja, na área mais quente do planeta, e ele também possui, além da elevada incidência de raios solares, muita água, porque é uma área de muita umidade do planeta. Por isso a gente tem esse bioma sendo formado aí. Qual que é a característica desse tipo de bioma, Cristiano? Na vegetação, por exemplo, você tem árvores com troncos imensos, você precisa de 30, 40 pessoas, às vezes, para abraçar árvores que estão lá no meio da floresta amazônica, que possuem séculos de vida, de existência. Então são árvores com troncos muito grossos. Por que essas árvores têm os troncos muito grossos? Vamos voltar. Um vegetal se reproduz e tem uma vida muito melhor quando ele está mais exposto ao sol e à água. Na linha equatorial a gente tem esses dois fatores em abundância, então os vegetais se reproduzem e crescem numa velocidade e numa constância muito grande, de tal forma que formam árvores enormes. Na Mata Atlântica, que é um outro bioma que recebe esse nome por estar aqui próximo ao litoral do Oceano Atlântico, você já tem essa mata com árvores com troncos menores, porque já é uma vegetação que não tem tanto sol e tanta água quanto nós temos na linha do Equador. Então vai depender dessa combinação de quantidade de água com quantidade de sol. Mas vamos primeiro então lembrar ou conversar um pouquinho sobre os grandes tipos climáticos e os tipos de vegetação, portanto, que acontecem nesses tipos climáticos. Ok? Na Mata Atlântica é o clima tropical. Mas vamos então aos principais climas aí, os principais tipos climáticos, que são equatorial, tropical úmido, semiúmido, semiárido e desértico, são as variações do tropical. Nós temos ainda o clima temperado com suas variações no Mediterrâneo, subtropical, oceânico e continental, e frios, que são os desérticos, subpolar, polar e de altitude. A apostila de vocês traz falando primeiro do clima polar, que ocorre em latitudes extremas, ou seja, lá próximo ao
paralelo 90, acima do paralelo 60. Então, nesses últimos paralelos, ou seja, bem próximo aos polos, as temperaturas são muito baixas. O clima temperado, ele já ocorre acima das regiões tropicais, abaixo das regiões tropicais, ou seja, abaixo do trópico de Câncer ou abaixo do trópico de Capricórnio, nós temos os climas subtropicais, né? Então, nessas áreas você tem temperaturas mais amenas, mais equilibradas, só para corrigir, né? Quando a gente vai em relação ao norte, entre o trópico de Câncer e a linha do polo, você tem o clima temperado. Para baixo, a mesma coisa. Abaixo do trópico de Capricórnio, até chegar à linha do clima polar, você tem o clima temperado do sul. Então, no clima temperado, você tem uma temperatura moderada ao longo de todo o ano. As estações do ano são mais bem definidas, você consegue identificar com maior clareza primavera, verão, outono e inverno. Os invernos já são mais rigorosos que na faixa equatorial. E a gente tem um regime de chuvas moderado, não é aquele regime de chuvas tão abundante, porque a temperatura não é tão alta. No clima mediterrâneo, uma variação climática que depende aí, de alguns fatores, mas no caso está temperado com uma estação seca no verão e quente e seco também no verão, e o inverno é mais úmido. O inverno costuma ser mais instável, pode chover um pouco mais, né? O clima tropical, a gente até canta a canção, né, que mora num país tropical, porque nós moramos, boa parte do território brasileiro está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, portanto na faixa tropical. E o que é o clima tropical? Verões quentes e chuvosos, invernos frios e secos. Basicamente, isso é assim a predominância do clima tropical, ele tem as suas variações, né? O clima equatorial está ali na linha do Equador, é marcado, conforme eu já havia falado anteriormente, quando eu estava falando da floresta amazônica, ele é marcado pelas temperaturas altas e muita chuva. Então, a média anual, para você ter ideia, é de 18 graus, ou seja, a gente tem temperaturas altas o ano inteiro e chuva abundantes aí praticamente o ano inteiro, acima de 2.000 milímetros, o que é muita chuva, né? Clima subtropical é o clima que fica abaixo dos trópicos, mas a gente fica ali mais próximo aos trópicos, tá? Próximo aos climas, próximo aos trópicos de Câncer e Capricórnio, a gente acaba, ao invés de utilizar somente a expressão clima temperado, a gente utiliza o clima subtropical. Ele também tem como característica as 4 estações do ano bem definidas, porém as temperaturas já são um pouquinho mais elevadas do que o clima temperado. Ele já chega ali próximo aos 20 graus de temperatura. Clima semiárido, de uma forma mais resumida e rápida para vocês, né? É um clima de transição entre chuvas secas e irregulares e climas, dependendo do lugar onde acontece, né, pode apresentar invernos bem frios. Não é o caso do Brasil, a gente tem o semiárido brasileiro no Nordeste, onde chove muito pouco e faz muito calor, porque a região Nordeste já está mais próxima à linha do Equador e por isso é mais quente. Mas, porém, a predominância de clima semiárido. Semiárido, lembrem sempre, a gente vai estar falando de pouca quantidade de chuvas. E o clima desértico, esse realmente a escassez de chuva é praticamente durante o ano inteiro. A amplitude térmica é muito alta. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mais alta do dia e a temperatura mais baixa. Em lugares de clima deserto, você pode fazer 45 graus durante o dia e a temperatura cair para próximo de 0 ou até abaixo de 0 grau à noite. Então, uma amplitude térmica de 40 graus. Isso é gigantesco. É comum das áreas desérticas porque já conversei com vocês sobre isso. A Terra absorve muito calor durante o dia, mas só na superfície. Esse calor se dissipa com muita velocidade, dependendo do lugar onde esse clima acontecer. A temperatura vai ficar realmente muito baixa, né? Boa parte do território brasileiro se encontra na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos, né? E aí os principais domínios climáticos que a gente tem é equatorial, tropical e suas variações, e subtropical, né? Domínios climáticos casam com as formações vegetais. Está na apostila de vocês lá no finalzinho da página 16. Mas vamos primeiro entender o que é um bioma, que eu acabei falando no iniciozinho da gravação aí, né? Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas, que são bem parecidos internamente, né? Congregam as comunidades biológicas
ou seja, a fauna e a flora, interagindo entre si também com o ambiente físico ao longo de milhões de anos. Aí, ó, tá marcando para vocês na apostila, ó, não esqueça, diversidade biológica está, portanto, fortemente relacionada às formas do relevo, o tipo de rocha e do clima, né? Então vamos ali na tabelinha que traz para vocês o bioma e o domínio climático correspondente. A tundra. Tundra é um tipo de vegetação rasteira que é típico do clima polar. Não se desenvolve muito porque tem muito frio, a chuva quando cai é em forma de neve no clima polar, pouca incidência de raios solares, por isso uma vegetação bem baixinha, bem próxima à grama, até um pouquinho mais baixo que a grama, porque realmente a ausência de calor não desenvolve os vegetais, né? Depois as florestas de coníferas, que ocorrem nos climas temperados continental e de altitude. Coníferas em formato de cone, né? Como a gente conhece, por exemplo, as árvores de Natal, os pinheiros, né? É um tipo de conífera. As florestas temperadas, que já são próprias dos climas temperado oceânico e de altitude. Diferenciar para vocês, nas áreas onde ocorrem floresta de coníferas, coníferas é uma floresta muito uniforme, você não tem muita biodiversidade, né? Nas áreas de florestas temperadas, com temperado oceânico ou de altitude, você já tem um pouquinho mais de variação de espécies de plantas. Quanto mais altas, as vegetações são mais baixas, quanto mais baixas, as vegetações ficam um pouco maiores, né? Vegetação mediterrânea é típico do clima mediterrâneo, mar Mediterrâneo na Europa, norte da África, que já é uma área mais úmida, aí você já tem um tipo de vegetação próprio, por exemplo, as oliveiras, que a gente extrai aí as azeitonas, que se produz o azeite ou as oliveiras é uma árvore típica, uma vegetação típica das margens do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, por exemplo, são os principais produtores aí de azeite, né, e de azeitona por conta da facilidade do clima associado aí ao seu bioma, né? As pradarias, que é típico dos climas temperado continental, subtropical de altitude, né? Pradarias, aí a grama, imagina uma pastagem realmente bastante vasta, bastante ampla, com pouca variação aí de tipos de vegetação, com pouca variação também de biomas, de fauna também, vegetação rasteira. As estepes, né, que é típico do clima semiárido, aquela vegetação mais ralinha, que tem um pouquinho, depois já não tem mais, terra batida, um pouquinho de vegetação, aquela grama já logo encostada com a terra batida, isso seriam as estepes, né, para a gente tentar exemplificar. Os desertos, que a gente não encontra praticamente vegetação nenhuma em clima deserto, né, só areia, né. As savanas, que são do clima tropical, continental ou semiúmido. As savanas seriam um pouco parecido com o que a gente tem de vegetação aqui no Brasil. As savanas são típicas da África, a parte da África, principalmente abaixo do deserto do Saara, está na faixa do clima tropical, então você tem vegetações e florestas grandes, como a floresta do Congo, a floresta no país chamado Quênia, na África, são florestas grandes, florestas tropicais, savanas. A floresta que ele chama de estacional, que são as florestas tropicais, como a Mata Atlântica, que é a mata que nós temos aqui na nossa região, a floresta pluvial tropical, que é típica do clima equatorial tropical, né? São aquelas imensas áreas da floresta que ficam debaixo da água, os igarapés, os igapós, são aquelas árvores que sobrevivem em meio à água, no meio desses biomas, quando tem cheia dos rios, quando os rios chegam no período de vazante, são essas florestas típicas, e o principal exemplo dela é a floresta amazônica, e por último, a floresta pluvial subtropical, que é típica dos climas subtropical e do clima tropical de altitude. Então a gente tem aqui na região sul do Brasil, por exemplo, as matas das araucárias, que é uma floresta típica do clima subtropical, árvores com um tronco muito grande, os galhos já ficam bem lá no topo, as copas não são muito fechadas, né? Por conta do clima frio, você não acumula então neve nessas áreas, né? Vamos então aos principais biomas aí do Brasil. Os principais são a Amazônia, a Mata dos Cocais, Mata Atlântica, Mata dos Pinhais, que é as matas das araucárias, que eu acabei de falar, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e os campos naturais, que são os pampas ou as pradarias, que a gente acabou de falar. Vamos só associar rapidamente o clima aos biomas aí de cada um deles, né? A Amazônia, no clima equatorial, a Mata Atlântica, no clima tropical, litorâneo ou úmido, né?
o Cerrado, no clima tropical continental semi-úmido, lá no centro-oeste do Brasil. O Pantanal, no clima tropical continental semi-úmido também, porque a gente está no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, são as áreas da planície pantaneira. A Caatinga, do tropical semiárido, lá no Nordeste, vegetação típica lá do Nordeste, aquela vegetação de cactos bem seca, que é adaptada à acumulação de água para poder sobreviver a longos períodos de estiagem. E por último, os Pampas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem aquela vegetação de pradarias, né, rasteirinhas, muito utilizada na pecuária bovina, porque são áreas de planície com bastante grama própria para a criação dos gados. Então assim a gente encerra a nossa aula de hoje, aula 3. Gostaria apenas de deixar um recado no finalzinho. Saiba que se você estiver assistindo esse vídeo com a explicação dessa aula, você é um privilegiado, um felizardo, porque em primeiro lugar você está vivo, de graças a Deus. Em segundo lugar, você tem a tecnologia adequada para assistir esse vídeo, porque muita gente não tem. Menos da metade dos alunos estão com acesso à internet para participar das aulas, e dessa metade ainda tem uma boa parte que ou não participa porque não quer, ou não participa porque não pode. Se você chegou até o final, é porque você pode e está vivo. Um grande abraço, fiquem com Deus.